Olá! Este Gazine é uma espécie de continuação, não sendo continuação, do último vídeo que eu fiz hoje mesmo, 12 de setembro, aliás, 12 de setembro de 2023, sobre as 7ª Jornadas Internacionais das Histórias em Quadrinhos, em que eu mencionei o trabalho do Walter do Carmo, que é esse artista plástico, pesquisador, fanzineiro, que lá no evento me entregou em mãos esse material aqui para a terceira Exposine Internacional de fanzines, né, dentro do Festival de Artes Ciberpaginanças que vai ocorrer no final de novembro em Goiânia. Independente disso, eu quero mostrar esse material aqui para vocês, porque ele está dentro da questão dos quadrinhos artísticos, a poética dos quadrinhos, quadrinhos poéticos, e também os fanzines de arte, os artesines, né? Isso é bem interessante. Primeiro, eu vou apresentar aqui o autor, conforme eu já mostrei para vocês no vídeo passado, que seria um site aqui dele, do autor Walter Moreira, né? Então, rapidamente aqui, tem os trabalhos dele, tem inclusive o livro que está sendo lançado dentro da editora do Guilherme Silveira e da Visete Priscila, que é o Risco Impresso, o selo, né? E o livro que é essa parceria do selo com o GPQQT, que é, deixa eu achar aqui agora, onde que está? Aqui. Está aqui. Então, o site do Walter. E aí, GPOQT, desculpe. Grupo de Pesquisa, Oficinas de Escrita, Histórias em Quadrinhos e Tradução. Teoria da Literatura e Práticas Literárias, que é ele está dentro do diretório de grupos do CNPq, né, está registrado, e é um grupo de pesquisa lá do Paraná. Né? Aliás, desculpe, da Universidade Federal de Santa Maria, que é no Rio Grande do Sul. Eu falei Paraná porque o Guilherme Silveira é professor da Universidade do Estadual do Paraná, mas eu acabei me confundindo, porque o Risco Impresso é dele, do Paraná, e esse aqui é um grupo de pesquisa do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, voltando aqui ao site do Walter, ele fala desse livro, que é um livro, deixa eu abrir aqui, esse livro que retoma as discussões do Moacir Cirne, que foi um pesquisador de quadrinhos, um dos pioneiros a alavancar os quadrinhos no Brasil, década de 70, e também pesquisava poesia concreta e fazia essa associação do quadrinho com algo mais poético, né? Então, um dos principais pensadores brasileiros das HQs, essa parceria então do Risco Impresso de GPOQT, publicação relaciona o pensamento de Moacir Cirne e a atual pesquisa de quadrinhos. 8 artigos discutindo abordagens cirnianas de HQs e resenham seus principais livros teóricos. Então, alguns dos autores, dentre os quais deve estar o Walter Moreira. Eu não tenho mais... tá aqui bem pequeno, mas eu não consigo ler direito. Tem a organização do Guilherme, mais alguns autores, o Zene, o primeiro nome não lembro, mas eu conheço o Zene, conheci já faz muitos anos, Maria Carneiro e o Walter do Carmo Moreira. Bom, eu não quero especificamente falar desse livro, eu estou mostrando porque está no site aqui do Walter Moreira, né, que é este site, e um pouco da biografia do autor, né, professor, pesquisador, autor de histórias em quadrinhos, artista plástico sediado em Arapongas, Paraná. Ele tem vários quadrinhos aqui publicados, né, tem algumas fotos aqui, tem também uma produção poética que ele explica também, que é o que eu vou mostrar aqui em mãos, né, os fanzines dele, os artesines, e a produção acadêmica dele, igualmente. Ele fala até de um trabalho muito interessante que está exposto, cujo um dos textos, né, não sei se é esse específico, mas sobre a Rivane Neuenschwander, que fez um trabalho, está até catalogado aqui no MoMA, com um trabalho que lembra quadrinhos e que o Walter, insere aqui no Autofagia.
Ivane e a Poética do Desvio. Fala desse trabalho que tem a ver com o Zé Carioca de 2004, porque ela coloca o balonamento. Eu vou até abrir aqui as páginas para vocês verem melhor. Então essa associação dos quadrinhos e a poética e as artes, né, não só da arte pop, tem bastante trabalho além do que a gente conhece, né? Tem até um trabalho chamado gibi, que não é bem um gibi, parece mais uma escultura básica, bidimensional. Eu não me lembro agora do autor, um autor brasileiro. Mas eu quero voltar aqui e mostrar para vocês, então, o trabalho do Walter. Aqui. Certo. Publicações. As publicações... Aqui fala do livro, né? Sim, essas publicações aqui. E eu quero mostrá-las para você em mãos, né? Então ele me presenteou aqui com um pacote, na verdade para exposição, né? Vou levar. Nesse pacote tem aqui Veja com as Mãos, que é uma espécie de folderzine art. Vamos chamar de folder art, art folder, folderzine art, eu vou colocar esse termo aqui. Alguns quadrinhos fogem às regras, podem ser alternativos, autorais, e ele vai falando aqui, auto-editados, autopublicados, quadrinhos procuram investigar as possibilidades, né? E aí, ele está aqui. E aí quando você veja com as mãos, você abre, você tem essa arte dele no verso. É muito interessante esse trabalho aqui. Eu ainda não cliquei no QR Code para ver onde leva, mas enfim, depois eu vejo. Também recebi dele esse outro aqui. Todos eles, os três que eu recebi aqui, esse veio no envelope, né, que tem um selo dele. E os outros três vieram no envelope, mas dentro cada um de um saquinho escrito assim, feito à mão pelo artista. Mais manual e mais fanzineiro. Difícil encontrar, não. Se encontra-se, mas difícil dizer que não seja, né? Que não seja. Então eu vou mostrar esse primeiro aqui, rapidamente, o relógio. Está aqui o selo do Risco Impresso, da mesma editora do Guilherme. E aí você abre e você percebe esse trabalho artístico. Tem uma folha, em cada página que você vira, tem uma folha de manteiga ou vegetal. E aí essa folha cobre a arte anterior. E aí você vai sequencializando. Você vê aqui todas, ó, tem uma folha aqui. Essa folha em manteiga tem um desenho. Um vegetal, né? E esse desenho cobre, por exemplo, essa página tem um homem na banheira e a banheira aqui na outra página em papel normal, não o papel vegetal. E aí você vai virando sucessivamente, tendo em cada página, em cada viração de página, você tem uma sobrepágina em vegetal, dando um outro tom e uma continuidade na história, com duas leituras, que se fazem como uma leitura, que você lê o texto aqui, por exemplo, e você tem a imagem com outro texto. E assim vai. É um trabalho muito instigante. A montagem manual, né? Papel fino, é um papel vegetal fino. Ele deve descrever aqui. Deixa eu ver o começo se tem alguma indicação a mais. Primeira edição 2022, impresso em 2022, composto com fonte MV Bole. Ele não coloca aqui os papéis, mas tem. É um papel mais grosso, tem a capa, né, com papel de uma cor carmim. E aí o papel de miolo é um papel grosso, não branco, é aquela cor que eles usam em livros atualmente. E os papéis vegetais que tem uma impressão neles também. Aí temos o outro aqui que é o 5. Vou abrir aqui também, puxar. Esse outro Artesine aqui, eu vou chamar de Artesine, mas é uma revista de histórias em quadrinhos poética independente, mas também um Artesine feito à mão, é algo impressionante. É o selo Risco Impresso 5, e aí você vai folheando de novo e vendo que tem, aqui tem uma mesa, né? Essa mesa está num papel normal. Quando você vira, tem um texto em papel manteiga de novo,
ou vegetal fino, e você tem um texto bem sobre a mesa, né? Tá difícil eu mostrar aqui para vocês, mas é mais ou menos isso. E você vai sequencializando da mesma maneira. Então tem um papel aqui que se sobrepõe a outro desenho aqui da outra folha. Tem uma sequência poética aqui. Eu não vou ler para vocês aqui, mas é muito interessante. Por fim, esse último aqui, que é o mais próximo ainda de um... Eu já cheguei a mostrar num dos vídeos Artezines Pop-Up, de um autor norte-americano que eu conheci, e que ele traz todo um trabalho manual em que os quadrinhos ou os fanzines, alguns são quadrinhos, outros são artísticos sem quadrinhos, só com sequência de imagens, que você abre e faz como se fosse um livro pop-up, mas são... Ele estava justamente vendendo na seção de fanzines num evento que é uma feira de independentes de fanzines dentro de um evento maior de quadrinhos no Canadá. Então, aquele tem um dos vídeos que eu mostro o trabalho dele. O do Walter me lembra um pouco esse trabalho aqui dele. Veja só, a fuga, e aí você tem uma porta aqui com o título. E aí você vai abrindo. E você tem a janela. Então é quase um pop-up isso aqui. É um trabalho manual, que é uma HQ artística, que parece um fanzine, um artezine. Tem até aqui uma janela crivada de balas. E aí você tem a capa inteira, né, os furos aqui das balas. E aí você abre e você tem um trabalho que seria inteiro, né? E no verso especificações também. E aí é aquele trabalho, aquele minizine de 8 páginas, né? Comum, que a gente já conhece. Queria mostrar aqui um para vocês. Devo ter sim, já eu acho aqui. Mas enfim, é muito material que eu separo e depois eu não acho aqui. Tem um minizine aqui, de 8 páginas, né? Então, aqui. Só que ele faz um maior, com a mesma montagem, né? Só que uma montagem manual, em que obviamente ele imprime numa folha A3 e tem umas colagens, você vê que ele colou aqui alguns. Essa página aqui é ele deve ter impresso em separado e colado aqui. E tem esse trabalho de recorte, de furar. É um trabalho manual. É um artezine ipsis literis, né? Ao pé da letra. E são histórias em quadrinhos independentes, de vanguarda no sentido artístico. Então, parabéns aos trabalhos do Walter do Carmo. Vão para a exposição, Exposine Internacional, dentro do Festival Ciberpagelanças em Goiânia, Goiás. E, enfim, o site aqui para vocês conhecerem, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Só vem a ampliar essa possibilidade gritante de que as artes e as ousadias do ser humano criativo podem ser muito maiores do que sonha a nossa vã filosofia limitante da inteligência racional. Ela tem que trabalhar com o criativo, né? Então, o Walter do Carmo exemplifica também isso. Ele tem o trabalho artístico dele, ele tem aqui a biografia, os trabalhos, as publicações, ele tem um portfólio com a produção, ele dá oficinas, palestras, ele tem a produção acadêmica, né? Então, é um autor que exemplifica aquela possibilidade de que você trabalhe o artístico e o racional junto, né? E mais que isso, ele apresenta histórias em quadrinhos artísticas dentro de materialidade e montagem manual muito atinente ao fanzinato e principalmente aos fanzines de arte ou artezines. Parabéns a ele, parabéns aos outros autores que trabalham de uma forma similar também, e até o próximo Gazine.